Salmo 119, do verso 141 a 144, diz assim: Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. Oremos mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, quão bom é estar, ó Deus, em tua presença no dia do Senhor, juntamente com os nossos irmãos, a fim de tributar, ó Deus, a honra devida ao teu nome. Nós louvamos o Senhor, ó Deus Santo, porque cremos, como cantamos há pouco, que o Senhor tem propósitos para a tua igreja e que o Senhor os tem cumprido a cada dia. Sabemos, ó Deus, que necessitamos ouvir a tua voz, necessitamos do direcionamento da tua palavra e por isso, mais uma vez, nos encontramos diante da tua lei, para que na pregação da palavra o Senhor fale com graça ao nosso coração. É a nossa oração, Senhor, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Redentor. Amém. Meus irmãos, há momentos na nossa vida em que as coisas se tornam bastante complicadas, bastante difíceis. Momentos em que mesmo aqueles que estão em Cristo, mesmo aqueles que já fizeram uma declaração de fé, crendo em Jesus Cristo, ficam desanimados e prostrados, por vezes até mesmo sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir e sem terem algo a que se apegar. Talvez você já tenha enfrentado momentos assim, talvez você esteja enfrentando uma situação assim nos dias em que estamos vivendo. E a boa notícia para aqueles que estão em Cristo é que para quem está em Cristo sempre haverá alguém em quem se apegar e confiar. O Senhor Jesus Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias. E por mais que por vezes esqueçamos dessa realidade, e esquecemos, nós podemos ser relembrados desta grande verdade. E é por meio da Escritura, da Palavra de Deus, que esse Jesus, a quem amamos, edifica, consola e conforta o seu povo, razão de termos que o tempo todo nos voltar à Escritura, nos voltar à Palavra de Deus. Nos 4 primeiros versículos aqui desta 18ª já estrofe do Salmo 119, você aprendeu que precisa olhar para a justiça que há na lei, e o salmista mostra que você precisa reconhecer essa justiça como o padrão de justiça, que você precisa usar esse padrão como critério para os seus julgamentos, para aquilo que você vai aferir que está certo ou errado, e que você precisa ter como padrão para a sua própria vida. Afinal de contas, aqueles que julgam a outros pelo padrão da Escritura e não se enquadram nesse padrão, acabam vivendo como hipócritas. Hoje nós lemos os 4 últimos versículos dessa 18ª estrofe, e eles ensinam que você deve se apegar a essa lei de Deus. Quais são as razões apresentadas aqui para que você se apegue à lei de Deus? A primeira delas está no verso 141. Você deve se apegar à lei a despeito daquilo que as pessoas pensam de você. Dê uma olhada no que diz o verso 141 mais uma vez. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. O salmista está declarando aqui não necessariamente a visão que ele tinha dele, mas a visão que os seus inimigos tinham a respeito dele. Como ele era visto pelos seus inimigos. Ele era visto como alguém digno de ser menosprezado. A palavra que está traduzida aí na sua Bíblia por pequeno
ela tem um sentido interessante, ela é insignificante, mas ela pode ser traduzida também por mais jovem, mais novo, alguém sem muita experiência. A ideia aqui parece que é exatamente essa: alguém que não tem experiência, logo alguém que com quem o inimigo não precisa sequer se preocupar. Sabe quando você diz assim: esse aí nem conta, esse aí só faz número. Por isso então o desprezo aqui dos inimigos para com ele. Quando a gente vai jogar algum esporte, você vai jogar futebol, e aí você tem quem são escolhidos são sempre os melhores, né? Você vai partindo o time, fulano, cicrano, são os disputados, e aí às vezes você não tem o número exato para o jogo, para a pelada acontecer, e tem um menino pequenininho lá no canto, você bota ele só para dar número. Não tem esse negócio que a gente faz? Quem vai marcar? Não precisa marcar não, é só para fazer número, é insignificante. A ideia é essa: alguém com quem você sequer se preocupa, deixa ali, está fazendo número. Os inimigos olhavam para o salmista nessa perspectiva, daí ele dizer: olha, eu sou pequeno e eu sou desprezado. E talvez seja assim que muitos olhem para a sua vida, com desprezo. Alguém tão bitolado como você, que é religioso, que crê num livro tão velho, com ideias tão antiquadas, o que você teria a oferecer? Qual seria a sua grande contribuição aqui no debate? Lembre-se que quando Timóteo, um jovem, foi enviado por Paulo à igreja lá de Éfeso, uma das coisas que Paulo fala para ele tem a ver exatamente com isso. Abra lá a sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 11. Primeiro Paulo diz a Timóteo assim: ordena e ensina estas coisas. Quais coisas? Aquilo tudo que Paulo já havia dito até aqui. Ensine, ordene isso às pessoas. E então vem uma advertência: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A exortação de Paulo aqui é para que Timóteo ande de tal forma que a sua pouca idade não sirva de empecilho para que as pessoas o escutem, o ouçam. Ninguém despreze a sua mocidade. Você tem que ser um padrão, mas para que alguém não despreze a sua mocidade, ele precisa se agarrar à sã doutrina. E é isso que Paulo vai falar lá naquele contexto. Então muitos olham para os cristãos exatamente assim: pessoas ingênuas, pessoas que não pensam muito. E diante disso, muitos crentes têm ficado até mesmo receosos de afirmar a sua posição bíblica em debates, por exemplo, de afirmar uma moral e uma ética pautadas na Escritura. Que negócio é esse? É no século 21, esse discurso de pureza, esse discurso de que você precisa se guardar para o casamento, esse discurso de que você não pode levar vantagem aqui nos seus negócios. O mundo não é assim, o mundo mudou. Esse discurso é muito inocente, vocês não vão muito longe não, com esse discurso. E aí os crentes vão ficando acuados, e ao invés de firmar a sua posição, eles acabam sucumbindo àquilo que está sendo dito. E o salmista vai mostrar que não é este o caminho. Os seus inimigos podem até vê-lo dessa forma, como alguém pequeno, como alguém desprezado. E então ele usa uma expressão aqui: contudo, volte lá no verso 141, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. Ou seja, mesmo que as pessoas pensem de mim assim, desta forma, que eu sou pequeno e desprezado, a despeito disso tudo, eu não me esqueço dos teus preceitos. Para o salmista não importa o que as pessoas vão pensar dele,
Para o salmista, pouco conta a visão que os seus inimigos estão tendo a respeito dele. Ele continua firmado na Escritura, ele continua firmado na palavra como um padrão de verdade. E a palavra que está aí traduzida por esquecer, quando ele diz, não me esqueço dos teus preceitos, ela pode ser traduzida também por ignorar. Então a ideia seria, contudo, eu não ignoro os teus preceitos. Há muita gente aqui me desprezando, mas eu não me dobro àquilo que eles estão dizendo, porque eu não ignoro aquilo que o Senhor tem a dizer. Quem tem a palavra final para o salmista não são os inimigos. Quem tem a palavra final é o Senhor, e o Senhor a tem revelado aqui para ele. Não ignoro os teus mandamentos. É esta a convicção que você precisa ter como cristão. É esta a convicção que você precisa reafirmar no seu coração a cada dia, porque se a Escritura é aquilo que ela diz ser, e você já viu isso nos primeiros versículos, quero que você volte aí lá no comecinho, no verso 137, justo és, Senhor, e retos os teus juízos, os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com fidelidade. Ou seja, a palavra de Deus é o padrão de justiça, e se ela é isso tudo, ela não pode ser ignorada por você. Porque enquanto os inimigos desprezam a você segundo os seus próprios critérios, segundo o seu olhar caído, de um mundo caído, o Senhor tem para você a bendita palavra que revela o caráter santo dele. Como é que você vai desprezar aquilo que parte do caráter santo de Deus e se dobrar àquilo que as pessoas dizem, com medo do que vão falar de você? Porque o mundo, diante da pretensa sabedoria que tem, ele tenta impor estes valores, e você não pode titubear. Para isso você precisa fazer o que o salmista está fazendo aqui. Você precisa se apegar à palavra de Deus, não temendo os adjetivos que virão, porque eles virão. Eles vão falar de você de forma pejorativa. Olha, você é muito fundamentalista, sabe? Você é muito quadrado. Estes adjetivos virão. Pensando em termos eclesiásticos, pensando na igreja, muitos dos nossos dias têm aberto mão de convicções corretas e confessionais, no nosso caso, com medo de serem taxados, por exemplo, de neopuritanos. Então eu não quero levar essa alcunha, eu não quero que as pessoas me vejam como um fanático, e então eu vou deixando a minha fé, que é histórica, que presbiterianos vêm confessando ao longo dos séculos, e eu vou inovando porque eu tenho medo daquilo que as pessoas vão dizer de mim, e elas dizem. Eu já fui taxado no aconselhamento de anticiência. Esse pastor é anticiência, porque eu afirmei a superioridade da Escritura diante de qualquer linha de terapia que existe. Que é isso? Como pode isso? Um livro antigo diante de tantas descobertas novas? Você não é a favor da ciência. Apegue-se à Escritura. Não tenha medo de declarar a sua fé na palavra de Deus, a despeito do que vão pensar de você. Como eu disse, a despeito dos adjetivos, dos apelidos que virão, porque a sua consciência precisa estar pura não diante dos homens, mas diante do Senhor. E se ela estiver pura diante do Senhor, você dará bom testemunho diante dos homens. O salmista então está mostrando aqui que você deve se apegar à lei, a despeito daquilo que eles pensam de você, mas a mais. Você precisa se apegar à lei nos momentos de tribulação. Dê uma olhada agora no verso 143. Sobre mim
vieram tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. E mais uma vez ele está declarando aqui neste salmo a realidade de luta que ele enfrentava. E ele se diz aqui em meio a aflições e angústias. Em momento algum nós vimos aqui, ou vemos no salmo, a razão disso estar acontecendo, ou especificamente o que estava acontecendo. Se ele estava passando aqui agora por uma crise pessoal, ou se o que ele estava passando se era angústia causada por inimigos, por aquilo que os seus inimigos estavam falando dele. Ele diz no verso anterior que ele era visto como alguém desprezado. Mas o que está explícito aqui e categórico é que era uma grande tribulação. Não era uma pequena tribulação. Sobre mim vieram tribulação e angústia. E aí nesses momentos, em meio ao sofrimento, você às vezes será tentado a questionar, por exemplo, por quê? Por que tanto sofrimento? Qual a razão de eu enfrentar tantos problemas na minha vida? Será que eu sou crente mesmo? Será que Deus me ama? Talvez Deus tenha de fato se esquecido de mim. E aí então você precisa sossegar o seu coração. Sossegar o seu coração e ver que não só nesse texto, mas em toda a Escritura, você verá homens piedosos enfrentando momentos difíceis. Momentos tão difíceis que nós nem imaginaríamos para a nossa vida. Porque quando eu leio uma história, por exemplo, como a do nosso irmão Jó, eu não consigo sequer pensar em sofrer metade do que ele sofreu. E como era este homem? Justo, íntegro e que se desvia do mal. Palavras do próprio Deus sobre Jó. E se isso era realidade em relação a Jó, é realidade em relação a você, porque a justiça que estava sobre Jó é a justiça que está sobre todos os crentes. É a justiça de Cristo. Ele olha para você desta forma, por causa do seu Filho amado. Mas isso não significa que você não enfrentará provações, dificuldades. Isso não significa que por vezes você vai se meter em muita confusão e procurar caminhos errados. Homens piedosos no passado passaram por momentos difíceis em suas vidas. A questão a se pensar aqui não é se você irá ou não enfrentar momentos assim, mas como é que você precisa se portar nesses momentos. Qual deve ser a sua atitude ao passar por tais momentos? E quando você olha para este homem, você vê um homem agindo de forma piedosa, porque veja, ao mesmo tempo que ele declara o que estava acontecendo, olhe lá de novo o versículo: sobre mim vieram tribulação e angústia. Aqui está declarando o que está acontecendo. Ele diz: todavia, de novo, mesmo assim, a despeito de tudo isso, os teus mandamentos são o meu prazer. Diante de tudo que está acontecendo, ele continua firmado na palavra de Deus. E mais, ele tem prazer na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor, na bendita lei do Senhor. Como ele não teria isso? Já que ele declarou que esta lei revela o caráter de Deus. Se você diz ter prazer em Deus, você precisa ter prazer nos mandamentos de Deus, porque a fonte dos mandamentos é o Deus que você diz amar, que você declara que é o seu Senhor, o seu Redentor. Você precisa ter esse prazer na lei do Senhor, porque certamente as tribulações trazem angústia e trazem dor. O coração, por vezes, ele é quase esmagado diante dos problemas, sejam eles causados por outros, sejam eles causados por nós mesmos, quando nós pecamos contra Deus. Mas em ambos os casos,
você encontra alívio na palavra do Senhor. Porque se você estiver apegado à palavra de Deus, você sempre encontrará o mesmo conforto, o mesmo alívio, o mesmo prazer que este salmista está encontrando. E que diante de toda dificuldade diz: eu tenho prazer nos mandamentos. Nos momentos de solidão, o Senhor fala ao coração do seu povo por meio da palavra. E Ele garante que está com o seu povo todos os dias. Nos momentos de incerteza, a palavra afirma que o Senhor está soberanamente no controle de todas as coisas. Nada foge deste controle soberano. No momento em que outros guerreiam contra você, a palavra relembra que em Jesus Cristo você tem a paz que excede todo entendimento. E se você está em paz com Deus por causa da obra e do sacrifício de Cristo, pouco importa se os homens estão guerreando contra você. O que não pode acontecer é o contrário, é você ter paz com todo mundo e não ter paz com Deus. Essa é uma situação complicada, essa é uma situação terrível. Nos momentos em que você quebra a lei do Senhor, peca contra Deus, a palavra relembra que ao se dar na cruz, o Senhor Jesus Cristo derramou o precioso sangue, que purifica de todo o pecado, mas que é preciso confessar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra, ela traz esse conforto, esse consolo, ela inunda o seu coração. Há um texto no Evangelho conforme Lucas que eu gosto bastante. Dê uma olhada lá no capítulo 24. E só para que você se lembre do contexto, Jesus havia morrido, o Messias em quem os homens colocaram a sua esperança, expirou ali naquela cruz, deu a sua vida pela igreja, e de repente veio a notícia de que ele havia ressuscitado. Mas estão todos tristes, estão todos muito abatidos. E aqui no capítulo de número 24, você tem a história de dois destes homens, dois discípulos que estão no caminho de Emaús. Eles estão cabisbaixos, e o Senhor Jesus começa então a caminhar com eles, perguntando o que estava então acontecendo. E eles ainda falam assim: mas por onde é que você anda, meu amigo? Você é o único que não sabe o que aconteceu aqui? Jesus Cristo, aquele que veio realizando milagre, a gente até esperava que ele era o Messias, ele morreu. E o texto diz então que Jesus vem expondo a ele as Escrituras, e chega um momento no verso de número 30, que o texto diz assim, eu vou ler a partir do 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoando-o e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Assim que o Senhor Jesus partiu o pão e deu graças, aqueles homens entenderam que ali estava o mestre, mas de repente já não estava. Jesus se foi. Perceba o que acontece na sequência. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração
quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Percebe aqui a sequência? Tristeza, tribulação, Jesus falando a estes homens, expondo a Escritura. Eles não têm noção de que aquele que está caminhando com eles é o próprio Cristo, mas o seu coração está ardendo com a exposição da palavra. E depois que eles entendem quem é aquele que ali está, eles se alegram, eles retornam, eles vão dar a boa notícia. Não há mais tribulação, não há mais tristeza no coração. Mas a expressão que é usada aqui é maravilhosa. Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? Mesmo antes de reconhecer que Cristo ali estava, o coração ardia, porque a palavra fala ao coração dos discípulos. Nos seus momentos de tribulação, o Senhor está presente. Você pode ouvir a sua doce voz quando você abre a palavra. O seu profeta está a falar. O seu profeta trata e cuida do seu coração. Então apegue-se à palavra do Senhor nos seus momentos de tribulação. Por último, que você nota no texto, é que você deve se apegar à palavra de Deus, à lei do Senhor, a fim de ter correto entendimento de todas as coisas. Versos 142 e 144 diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. 144: eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. No verso 137, ele já havia declarado que os mandamentos são justos, porque eles revelam o caráter justo de Deus. Então veja lá de novo: justo és, Senhor, retos os teus juízos. O Senhor é justo, os mandamentos são justos. Agora, mais uma vez, ele aponta para Deus, para o seu caráter, e diz que a palavra é equivalente ao caráter de Deus, porque agora ele diz no verso 142: a tua justiça é justiça eterna. Deus é eterno, a sua justiça é eterna. E mais, a lei do Senhor é a própria verdade. Palavras que serão ditas por Jesus no Novo Testamento, não necessariamente da mesma forma que está aqui, mas Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Mais adiante, quando ele como um sacerdote intercede pelos seus, o pedido é: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que Jesus está dizendo em sua oração é a expressão que o salmista usa aqui: a tua lei é a própria verdade. E essa verdade é reafirmada ainda no verso 144, na parte A: eterna é a justiça dos teus testemunhos. Há muitos que questionam a Escritura, dizendo: olha, um livro tão antigo certamente sofreu alterações no decorrer dos tempos. Aqueles mesmos que acusam crentes de serem bitolados por crer em um livro antigo assim. Não é possível que um livro que está aí há tanto tempo esteja correto e não tenha sofrido nenhum tipo de alteração. E é por isso que muita gente no decorrer da história da igreja vai dizer: olha, a Bíblia até contém a palavra de Deus, mas há partes dela que não são confiáveis, são escritos humanos. Karl Barth já disse que a Escritura
é um ponto de vista humano a respeito de Deus. Deus se revelou, isso é verdade, mas o que você tem na Escritura não é a revelação, é aquilo que o homem percebeu e entendeu da revelação. Ela contém a palavra de Deus? Não. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a própria verdade. A Bíblia é verdade porque ela vem de Deus, e a forma como você olha para a Escritura determina o tipo de fé e de prática que você terá. Porque se este aqui é um livro comum, sujeito a erros, a sua fé será sempre vacilante. Porque como é que você pode ter certeza acerca do que você crê? Se ao olhar para esse livro, você não sabe o que aqui é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Você vai titubear o tempo todo. E inevitavelmente, quando você questiona a Escritura, isso implica na vida prática. Você irá, por exemplo, transgredir em muitas coisas em termos éticos e morais, porque você não pode confiar na Escritura para determinar a ética e moral. Afinal de contas, a ética e a moral da Escritura são aquelas vividas por aqueles homens lá de trás, uma sociedade diferente, distinta da nossa, homens atrasados. Não vale para a gente. E aí você começa então a relativizar aquilo que a Escritura diz, porque se você não pode confiar na Escritura para determinar estas coisas, você vai abraçar a forma de pensar desse mundo. Entretanto, se você estiver convicto daquilo que ela é, a palavra de Deus, e por isso inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, a sua fé estará firmada naquilo que Deus diz, e a sua prática estará em acordo com os mandamentos. Quando você transgredir os mandamentos, você não vai procurar uma justificativa dizendo: isso lá atrás até era errado, mas nos nossos dias, não. Você vai confessar o seu pecado. Não só confessar, você vai confessar e deixar, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Se você entende que a Escritura é a verdade, é a palavra de Deus, a sua ética, a sua moral irão honrar ao Senhor, porque serão piedosas. E quando você olha para o texto, o salmista que entende isso, que a lei do Senhor é a própria verdade e que a justiça revelada por Deus é uma justiça eterna, ele faz um pedido, que está aí no verso 144, na última parte: dá-me inteligência deles e viverei. Primeiro vem a constatação: olha, a tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Senhor, me faça compreender. Senhor, me dê inteligência deles, e então eu viverei. Essa é a ideia. Ele clama para que o Senhor dê a ele compreensão acerca das palavras, porque há vida nos mandamentos. Se você lembrar de Jesus e das palavras de Jesus aos judeus, você vai notar que Jesus disse àqueles homens: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus não desmente dizendo: vocês estão errados, não há vida ali. Não, ele está dizendo que há, e há porque elas apontam para Ele. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem foi enviado, e você só conhece a Deus e a Jesus Cristo a quem foi enviado quando você se detém na revelação que Deus faz acerca de si mesmo. É por isso que este salmista então está pedindo este entendimento. Ele sabe que ele não pode sozinho compreender esta palavra. O problema então daqueles judeus confrontados por Jesus não era o fato deles olharem para a Escritura achando que
encontrariam nelas a vida. O problema era eles rejeitarem quando essa escritura apontava para aquele que é a vida. E então eles rejeitavam o Senhor da vida. Esse é o grande problema. Não é isso que o salmista está fazendo. O salmista, ele quer viver, ele quer ter esta vida abundante. Ele precisa ser ensinado pelo Senhor. E se você é salvo, foi porque Deus fez você nascer de novo. E aí você pode compreender tudo aquilo que a Escritura afirma sobre Jesus Cristo e sobre a sua obra. E então você creu para a salvação. E então você foi até Jesus Cristo para ter vida. Mas não parou por aí, porque Jesus salvou por meio da palavra, e agora Ele santifica por meio da palavra. Ele continua trabalhando na vida dos seus filhos, a fim de torná-los semelhante a Ele. Ele santificará a sua igreja na verdade, que é a palavra. Você pode ter certeza que ao se apegar e aprender da palavra, você será cada dia mais parecido com Jesus Cristo, por meio do conhecimento da sua vontade. Porque se ela revela o caráter de Cristo e você se amolda ao caráter de Cristo, significa que você está se tornando parecido com Ele a cada dia, não por causa de você mesmo, mas pelo poder do Espírito de Cristo que está em você. Então é na Escritura que você tem o correto entendimento acerca de qualquer coisa que seja. Como você viu lá no verso 137, ela é o padrão da justiça, por meio da qual você julga todas as coisas, por meio da qual você vive de uma forma piedosa, que honra a Deus. É por isso que você, como crente, não precisa ficar desnorteado. Você tem um mapa, a bússola, você tem o GPS aqui na sua mão. O problema é que às vezes você larga de lado o GPS e tenta dirigir pela estrada da vida aí, seguindo o seu instinto, porque você sabe o caminho. Olhe para o mapa, olhe para a direção que o Senhor tem dado para a sua vida. Como crente, você nunca estará sozinho, ainda que por vezes você se sinta assim. Sérgio Pimenta, um compositor cristão, morto acho que na década de 80, tem uma música que eu gosto muito, que se chama Quando se está só. E ele escreveu, salvo engano, no momento em que ele estava enfrentando uma doença muito grave. Então, no determinado trecho da música, ele vai dizer que quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. E é extraordinário isso, esta convicção. Se eu estou só, se eu me sinto só, é porque eu não estou olhando para a Escritura, é porque eu estou virando as costas para Cristo. Cristo está comigo, Cristo está ao meu lado, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. E é por isso que você nunca estará desnorteado. Se mesmo como cristão você vive ansioso, você vive temeroso sobre o seu futuro, você vive temendo o que as pessoas vão dizer ao seu respeito, você vive temendo se as pessoas podem ou não te fazer mal, se você em suas tribulações se sente só, possivelmente esteja faltando a convicção que este salmista tem a respeito da palavra de Deus. Possivelmente esteja faltando uma busca piedosa aos mandamentos do Senhor, porque muitas vezes nas tribulações os crentes deixam de lado a palavra, deixam de lado a comunhão com os santos, param de orar, e aí se sentem mesmo sozinhos. Aqui, nesta palavra,
você tem a revelação de Deus que aponta para Cristo, e quanto mais você conhece a Cristo, mais habilitado você está a viver para a glória de Deus. Quem disse isso foi um apóstolo. Dê uma olhada lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Veja o que ele diz a partir do verso 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está bem convicto. Deus já deu a você tudo o que é preciso para a sua vida e para a sua piedade. Abra a Bíblia e leia. Conheça Cristo. Mas veja o contraste. Aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. É por isso que você se agarra à Escritura, para saber sobre o seu Redentor. O texto então ensina que você precisa se apegar à lei, a despeito do que as pessoas pensam de você, porque ela é o padrão que torna você sábio. Mas não se engane, essa sabedoria nunca será reconhecida por este mundo. Portanto, o que vão pensar de você, por vezes não será bom. Não tenha medo. Se apegue à Escritura. Se apegue à Escritura nos momentos de tribulação, porque mesmo em meio à noite mais sombria, você encontra prazer na palavra de Deus, que revela aquele que é o sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo. Apegue-se à palavra para ter um correto entendimento. As tribulações podem fazer com que você se sinta até desnorteado às vezes, então olhe para a Escritura, porque nela você aprende como viver e agradar a Deus também nos seus momentos de tribulação, amparado por aquele que ao morrer te libertou da condenação e abriu o seu entendimento. Infelizmente, meus irmãos, muitos crentes estão vivendo da mesma forma que os homens sem Cristo, estão vivendo sem esperança. Deixam de lado a palavra, logo não tem como aprender do seu Senhor. Não basta dizer que você crê em Jesus, é preciso que você estime a sua bendita palavra, pois tal qual o seu Redentor, a justiça e a verdade são reveladas na Escritura e são eternas. Essa palavra foi dada a você, a fim de que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então abra sua Bíblia, conheça cada dia mais o seu Redentor, deleite-se nele, tenha prazer nele. Foi essa a razão da sua criação, que você glorifique a Deus, de acordo com o que Ele ensina nos mandamentos, e glorificando a Deus, que você tenha prazer nele para todo sempre.